Boa noite a mais um Beto no Mundo, a série que mostra a diversidade natural e cultural do planeta. Nesse 90º episódio, eu levo vocês às Ilhas Canárias. Então, estou eu aqui em Santa Cruz de Tenerife, e para quem não me conhece, eu já percorri 150 países nos 6 continentes, morei nos Estados Unidos, na Europa, fiz um ano sabático na Ásia, sou encantado pela África, e o que me move é a curiosidade. Meu high school, meu ensino médio foi em Pittsburgh, na Pensilvânia, retornei ao Brasil, estudei engenharia civil e arquitetura aqui na URGS, estágio na Macedônia, formação na Suíça, e depois esse ano sabático fantástico, desde a fronteira com o Afeganistão até o Tibete. Eu coordeno desde 1988 a Trip and Travel, uma agência de viagens especializada em viagens e intercâmbio, tendo construído a história do intercâmbio aqui no Rio Grande do Sul. E desde 2016, nós temos a chancela do Virtuoso, concedida às melhores agências de viagens do mundo, que muito nos honra. E eu sempre tenho que agradecer o Michel Roche, historiador francês, que me ensinou a olhar esse mundo com toda a sua diversidade e com enfoque na história, na geopolítica e nas artes. E ao longo de um terço de século, os nossos Grand Tours percorreram mais de 90 países em todo o planeta, como nós vamos estar mostrando hoje para vocês nas Ilhas Canárias. Então, bem-vindos ao Grand Tour Ilhas Ibéricas 2023, onde a gente percorreu, partindo de Lisboa, nós percorremos o arquipélago de Açores, o arquipélago da Madeira, e hoje apresento para vocês 3 ilhas do arquipélago das Canárias. Então, o nosso Grand Tour Ilhas Ibéricas, conduzido pela Marta, Patrícia e eu, e este grande elenco, nós percorremos a rota das grandes navegações portuguesas e espanholas, que, saindo da Península Ibérica, vão enfrentar o desconhecido no século XV, costeando o norte da África, chegando nos arquipélagos mencionados e, finalmente, nas Américas e na Ásia. Então, esta foi a nossa rota. Nós saímos de Lisboa, fomos para a Ilha Terceira, Ilha de São Miguel, nos Açores, Ilha da Madeira, e depois as 3 das Ilhas das Canárias, em Santa Cruz de La Palma, na Ilha La Palma, Las Palmas, em Gran Canária, e Santa Cruz de Tenerife, no Tenerife. Depois seguimos para Agadir e voltamos a Lisboa, uma viagem de 11 noites pelo Atlântico, a bordo do Silver Sea. Let us take you to 900 special places. Or maybe even more. There's nothing like them in the world. And trust us, we've seen the world. Almost every corner of it. For you. Let us take you there in style. Wherever you go, you'll find us in your home on board. We'll be there for your needs, even before they arise. A unique home. Small enough to remain personal and to get closer to the authentic beauty of the world. And we'll make you taste the excellence, the great diversity and freshness of our selections through the savvy of our chefs. And while you explore all the privileges we have included, you'll find that the real luxury is in the moments, the places, the memories you'll keep. And that is what we're all about. Então, essa foi a nossa casinha por 11 dias, o Silver Moon, que aqui eu dou uma ideia do Silver para vocês.
Então, bem-vindos às Ilhas Canárias, né? São duas capitais, Santa Cruz de Tenerife, na ilha de Tenerife, e Las Palmas, na ilha de Gran Canária. Então, o arquipélago, que é uma unidade autônoma dentro do Reino Espanhol, né? Ele tem essas duas capitais, uma área de 7.500 km² e uma população de 2 milhões de habitantes. Então, aqui nós temos as ilhas, né, da esquerda para a direita, El Hierro, La Palma, La Gomera e Tenerife. Essas quatro fazem parte das ilhas ocidentais, né, cuja capital a sede é na ilha de Tenerife, a capital Santa Cruz de Tenerife. Depois nós temos as três orientais, Gran Canária, Fuerteventura e Lanzarote, né, onde a capital é Gran Canária. Então, nós, ao longo da apresentação, visitaremos La Palma, aqui com a calle central de Santa Cruz de La Palma, com seus belos prédios, né, e os seus balcões, a praça principal. Seguimos depois para Gran Canária, com a cidade de Las Palmas, a cidade onde temos a Casa Colón, a Igreja de Santa Ana, os seus vinhos, os seus vulcões, seguindo para Tenerife, em Santa Cruz de Tenerife, com o seu centro histórico. Vamos nos encontrar com Alexander von Humboldt, geógrafo, naturalista e explorador, que está aqui, ficou encantado com Tenerife no seu caminho para as Américas, e ali nós estamos o vulcão Teide no final, Puerto de la Cruz. Então, bem-vindos às Ilhas Canárias, né? É uma ilha que se vende pelo clima, né? O melhor clima do mundo, principalmente para os europeus buscando o sol no inverno do hemisfério norte, mas ela oferece muito mais do que isso. Oferece uma natureza intacta, com 40% de espaços naturais protegidos, são 4 parques nacionais, 7 reservas da biosfera, 3 reservas marinhas, mais de 3 mil espécies endêmicas, né? E que proporciona, então, oportunidades incríveis de hiking, de cavalgadas, as mais diferentes formas de explorar a natureza. As Ilhas Canárias são ilhas vulcânicas, aqui a gente vê a localização delas junto à costa da África, né? Da mesma maneira que Açores e Madeira também são essas ilhas vulcânicas, que junto com Cabo Verde compõem o conjunto das ilhas da Macaronésia. Então, a Macaronésia é composta dos arquipélagos dos Açores, de Madeira, das Canárias e de Cabo Verde. Então, aqui nós vemos os 4 arquipélagos e as Ilhas Canárias em relação à costa da africana, né? Então, ela está muito mais próxima da costa africana, onde Lanzarote, Fuerteventura chegam a estar a menos de 100 quilômetros da costa. E é um arquipélago que se estende, né, por 450 quilômetros entre Lanzarote mais oriental até El Hierro mais ocidental. Então, nessa linha leste-oeste, nós temos essa distribuição das 7 ilhas. E todos esses arquipélagos, eles surgem, né, da movimentação das falhas nas placas tectônicas, né? O Açores em si, ele é está dentro no encontro das 3, da placa norte-americana, eurásica e placa africana, né? E as Canárias surgem há 70 milhões de anos atrás, né? É uma região ainda vulcanicamente ativa, né, com a erupção mais recente, 2021, que eu vou estar mostrando para vocês.
Mas é interessante ver quando a gente olha aqui no mapa, nas placas, né, que as Canárias, elas estão dentro da placa africana, não nas bordas, no encontro das placas, né? É um exemplo de vulcanismo intraplaca, né, porque elas estão a mais de 600 quilômetros das bordas. E o vulcão Cumbre Vieja entrou em atividade em setembro de 2021 na ilha de La Palma, né, e permaneceu ativo por 85 dias. Né? As cinzas e lavas do vulcão destruíram mais de 3.000 propriedades, centenas de hectares na ilha de La Palma. Então, em La Palma, nós chegamos aqui, em Santa Cruz de La Palma, e o Cumbre Vieja, então, ele saiu das montanhas e as lavas foram em direção ao mar, que eu queria mostrar para vocês. Então, a história das Ilhas Canárias é uma história interessante, diferente das demais ilhas que elas quando os portugueses e espanhóis chegaram, não eram habitadas, né? As Ilhas Canárias, por outro lado, ela no seu período, a sua história pré-colonial, né? Desde 2000 a.C. tem os primeiros assentamentos. Em 1200, as embarcações fenícias, né? Os fenícios são aqueles que saem lá do Levante, do atual Líbano, né? E conquistam, são os grandes navegadores do Mediterrâneo, contornam a costa africana, e eles vão chegar aqui nas Canárias em 1200 a.C. Em 400, os descendentes ou decorrentes dos fenícios, nós temos os cartagineses, que foi uma outra potência marítima. Em 470, o navegador cartaginês Rano, ele registra a sua estada nas Ilhas Canárias. Em 146, nós vamos ter a batalha entre os romanos e cartagineses, né? Onde os romanos passam a ser os novos senhores do Mediterrâneo. E em 30 a.C., tem o registro de uma expedição do rei berber Juba II, ligado dentro da área de influência ou de alianças com Roma, falando sobre o arquipélago. E passa-se 70 anos, em 40 depois de Cristo, o naturalista romano Plínio Velho também mencionam as Ilhas da Fortuna, Insulae Fortunatae. Em 140 depois de Cristo, o cartógrafo grego de Ptolomeu de Alexandria registra a ilha de Hierro como final do mundo conhecido. Então, nós temos todo esse registro ao longo de 2000 anos, de 1.200, 1.300 anos desse registro. Daí, vamos avançar para outros 1.300 anos pela frente, e nós chegamos com o navegador genovês Lanzarote, que ele redescobre as Ilhas Canárias, que desde o período romano não eram mais mencionadas, e nesta época estima-se que havia 35.000 nativos guanches no arquipélago, ou seja, então, quando chegarem os espanhóis e os portugueses no século XIV, né, já vai ter
tido esses primeiros registros, sendo que em 1402, o aventureiro e nobre normando Jean de Betancourt parte de La Rochelle, na França, e desembarca em Lanzarote e constrói um forte na ilha vizinha, que é na ilha de Fuerteventura. Em 1406, ele não conseguindo deter e manter aí as ilhas que ele descobre, né? Ele pede apoio para o reino de Castela e a partir de alguns anos depois, em 1406, temos o controle da coroa de Castela, que conquista as demais ilhas ao longo daquele século. Em 1479, nós temos o Tratado de Alcoçavas, em Portugal, onde reconhece as Canárias como espanholas, porque ao longo desse século foi o século das grandes conquistas, ainda ao longo da costa africana e no Atlântico próximo da Europa, né? E entre essas duas potências marítimas, né, eles entram em acordo que as Canárias permanecem espanholas e o reino português fica com a posse de Madeira, Açores e Cabo Verde. De 1478 a 1494, nós vamos ter as lutas entre os nativos guanches. Os guanches eram provavelmente os povos originários do norte da África, povos berber, que vão vindo, contornando ali a costa africana e vão chegando, né, de ilha em ilha, né, desde Fuerteventura, que fica apenas 100 quilômetros, e salpicando nas ilhas até chegar a Hierro, que é mais distante. Então, quando chegaram, né, os espanhóis, todas as ilhas eram habitadas e bastante habitadas, 35 mil habitantes. E nós vamos ter, então, esses 20 anos de batalha ali para subjugar os povos originários, né? Então, vai ser, em realidade, né, a primeira conquista imperial espanhola, né? Então, foi o primeiro dos locais, porque Cabo Verde, Açores, Madeira, não teve resistência, porque não tinha uma população local, e aqui sim, nas Canárias, levou-se um século para eles conquistarem, e eles vão repetir esse modelo na conquista e colonização das Américas. No século XVI ao XVIII, é aquele período de Carlos V, Fernando II, né? Que é o período áureo do Império Espanhol, né? Com o descobrimento das Américas, né? As Canárias vão fazer parte da rota desse comércio transatlântico. Plantações de cana-de-açúcar, o maior produto de exportação, né? Vai ser a base da economia, né? Até perder a competitividade com a cana-de-açúcar, né? Produzida com o trabalho escravo nas Américas, né, e principalmente no Caribe. Em 1657, o almirante inglês Robert Blake destrói uma frota comercial espanhola em Santa Cruz de Tenerife. Então, como as potências que saíram na frente, Portugal e Espanha, elas passam a ser visadas pelos emergentes, né? A Marinha Britânica e depois holandesa, né? Que vão constituir as grandes companhias das Índias Ocidentais, né? E também como entreposto das riquezas trazidas das Américas, paravam nas Canárias, né, e para depois ir para a Espanha, né? Então eram muito se buscava, né, atacar as frotas espanholas, né, que vinham com muitas riquezas. O almirante Nelson, também inglês, ele perde o braço direito em outro ataque inglês para interceptar em Santa Cruz de Tenerife essas embarcações espanholas cheias de tesouros vindo das Américas. Em 1799, o botânico Alexandre von Humboldt faz escala em Tenerife, a caminho da América Latina, e fica admirado com a beleza do Vale de Orotavo, que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Avançando para o século XIX,
né? Então, de 1808 a 1824, com a ocupação da Espanha por Napoleão, inicia o desmoronamento imperial colonial, né? Com quase 2 dezenas de países independentes nas Américas, né? Em 1821, as Canárias são declaradas província espanhola, e nessa época nós vamos ter uma crise econômica e de alimentos, e vai ter uma grande imigração para Cuba e Porto Rico, que continuam sendo colônias espanholas até o final do século XIX. No século XX, o arquipélago é dividido em 2 províncias, as 4 ilhas ocidentais ficam a capital em Tenerife e as 3 orientais em Gran Canária. Estamos nesse período com uma economia empobrecida, baseada na produção agrícola de bananas e tomates. Em 36, Franco, que é veterano da Guerra do Marrocos, é transferido para as Canárias, e é ali que ele inicia o seu avanço que leva ao golpe militar e à guerra civil na península. Nos anos 50, no pós-guerra, 16 mil ilhéus migram apenas para a Venezuela, né? E com 1/3 de mortes nessa travessia transatlântica clandestina. Então, as Canárias, né, que foram um importante centro comercial, entreposto comercial no início das grandes navegações, né? No século XX, no meio do século XX, estão bastante empobrecidas, e vai ser o turismo, né, que vai resgatá-las, né? Em 1963 é fundado o Movimento por la Autodeterminación e Independência do Arquipélago Canário, que buscava a separação da Espanha através de ações terroristas. Em 1970, inicia o turismo de massa de norte-europeus para a Espanha, em geral, e as Ilhas Canárias em particular, e aqui nós vamos ter a retomada econômica. Em 82, a Canárias vira comunidade autônoma dividida em 2 províncias. Desde 93, nós temos a vitória da coalizão canária nas primeiras eleições regionais e continua como a maior força política do arquipélago, né? Apesar de não ser separatista, coloca sempre os interesses regionais à frente dos nacionais. E século XXI, né, uma maior imigração e cooperação africana. Então, vamos para as atrações. Aventura ao longo de todas as ilhas, muitas trilhas, quilômetros para desfrutar durante todo o ano, nas montanhas, nos vales, nos mares, né? Atividades aquáticas de vela, de pesca, windsurf, kitesurf, mergulho, né? Com esse fantástico mundo subaquático. Se acima da terra, né, as ilhas estiveram separadas, como são ilhas vulcânicas, tem todo um ecossistema diferente do que a gente vê no continente africano aí do lado, ou europeu mais longe, né? O subaquático é o mundo intercomunicante, né? Também as Ilhas Canárias são famosas pelo golfe, com possibilidade de golfe 365 dias do ano, e sua famosa gastronomia. Vamos começar com a Ilha La Palma. Beto, podemos já conversar com Sandra. Já está com o microfone liberado, se desejar. Tudo bom, Sandra? Deixa eu fazer um interromper aqui. Tudo bom, Sandra? Hola, ¿todo bien? ¿Me oye? Todo tranquilo. Sandra, eu tinha a apresentação começando com La Palma e terminando com Tenerife. Eu vou invertê-lo e vou diretamente a Tenerife para vos falar com os outros. De acordo? Ah, Perfeito? Ok. Então, sí. mudando aqui um pouquinho a ordem. ¿Me pueden oír? Hola. Sí, estamos te ouvindo. Ah, perfecto, vale. Pues ¿Quieres nada, no sé el cuántas vídeo? personas. A ver si puedo iniciar vídeo. Ok. Hola. Muy Hola. buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes aquí, compartir este ratito. Por supuesto que nuestras islas tienen muchísima historia. Yo solo introducir pues que somos unas islas muy enriquecidas con cultura, ha llegado mucha gente de fuera actualmente, y una isla
muy abierta a que la gente venga a disfrutar de nuestras maravillas naturales, culturales. No solo tenemos playas, sino que también mucha cultura y gastronomía. Y bueno, pues yo me alegro que cuando hicimos la ruta les haya gustado y hayan pasado un buen día, porque es cierto que es importante la historia, pero cuando el turista viene, tiene que aprender, disfrutar y sentirse como en casa. Entonces, bueno, pues es importante mucho todo lo que estaba contándonos Beto. Muchas gracias por toda esa introducción histórica. Y bueno, dime, Beto. Eu vou compartilhar a tela com imagens, então hablamos Sí, os dois juntos. venga, Perfecto. vale, de acuerdo. Venga, hecho. Então, estamos em Tenerife, uma das Ilhas Canárias, e aqui a gente poderia aproveitar esse mapa, Sandra, para que tu nos falasse um pouco da diversidade das atrações principais da ilha como um todo, e depois nós vamos apresentar aquilo que nós vimos juntos na tua apresentação. Perfecto. Bueno, pues estamos viendo perfectamente nuestra isla, Santa Cruz de Tenerife, en la zona noreste, que es la capital actual. Toda la vertiente norte, la parte superior de la isla, es totalmente verde, mientras que la vertiente sur es bastante sequía, con un paisaje bastante árido, pero las playas del sur son mucho más extensas, con una arena más clara que la vertiente norte, que tiene acantilados, playas de arena negra, es más fuerte esa costa que la del sur. Por supuesto, en el centro tenemos nuestro maravilloso volcán Teide, nuestro orgullo y símbolo de la isla, el volcán más alto, ¿vale?, de toda España, el parque nacional más visitado de toda Europa. Y al lado del volcán Teide tenemos un estratovolcán llamado Pico Viejo, que erupcionó en 1798 durante 3 meses. Gracias a esta erupción tenemos actualmente en la vertiente noroeste, en Icod de los Vinos, las lavas, los tubos volcánicos más largos de Europa, tubos volcánicos, atención, ¿ok?, de toda Europa, junto con Hawái, que somos 2 islas de origen volcánico, y es una maravilla poder visitarlas. La verdad que a mí me admiró el poder visitar estas coladas volcánicas, estos tubos volcánicos. Vemos el parque rural de Teno en la vertiente sur. Aquí estamos viendo Puerto de la Cruz, Puerto de la Cruz. Não, por isso, não sei que hablar más algunas cosas del mapa o Bueno, no. Sí, del mapa quería decir que tenemos en la esquina del noroeste-suroeste el Parque Rural de Teno, espacio protegido por tener naturaleza y animales endémicos en toda esta zona, uno de los terrenos más antiguos que emergió hace como unos 6 millones de años, junto con el Parque Rural de Anaga. Entre Santa Cruz y San Cristóbal de la Laguna se encuentra el Parque Rural de Anaga, espacio protegido también, una belleza con la laurisilva, esta vegetación que es espectacular, que encontramos hoy en día en las islas de la Macaronesia, y en nuestro maravilloso bosque de árboles erica. Es una hermosura para hacer senderismo. Ya podemos pasar a la siguiente. Ok, então vamos mostrar aqui uma vista geral da nossa ilha.
eu acho fantástico, Sandra, esse contraste que vocês têm de áreas extremamente desenvolvidas para o turismo, né? E outras áreas totalmente selvagens, com a natureza Exacto. protegida, né? Sí, exactamente, sí, señor. Tenemos unas zonas turísticas bastante explotadas en la zona sur, como es el caso de la Playa de las Vistas en Los Cristianos, que apareció. Es preciosa la Playa de las Vistas, y apareció de arena clara la playa de la capital, Las Teresitas, restaurada y reformada con arena del Sáhara, que es preciosa. Además, muy segura porque no hay olas y es muy bonita, muy exótica, con el contraste de las playas arena negra como las del Puerto de la Cruz, o bueno, ahí salió solo Puerto de la Cruz, que hombre, Puerto de la Cruz es espectacular, ¿no? Ahora me emocioné viendo esas playas, la verdad que el sur ha quedado increíble. El Bahía del Duque, la playa Bahía del Duque, esa zona es preciosa. Ah, mira, que estamos viendo la capital ya. E nós chegamos por Santa Cruz de Tenerife e caminhamos pelo seu centro histórico, onde ali se destaca a Igreja Nossa Senhora da Concepção, que é uma igreja em que ela iniciou sua construção, a sua base lá no final do século XV, né? E se foi construída na forma atual do século XVII, XVIII. E o que me chamou a atenção, que nós não pudemos entrar, Sandra, é a Santa Cruz de la Conquista. Nos fale un poco sobre ella. Pues mira, se está viendo la cruz con la que fundó Alonso Fernández de Lugo la ciudad de Santa Cruz el 3 de mayo de 1494. Esta cruz está protegida con cristal y plata y está situada dentro de la iglesia de la Concepción, en una capilla. Y bueno, pues es una pieza muy importante de la historia de nuestra ciudad. Y cada año se celebra el 3 de mayo el Día de las Cruces, y se decoran en las Ramblas, la avenida de las Ramblas de Santa Cruz, muchas cruces decoradas por asociaciones, colegios, diferentes agrupaciones, y quieren saber cada año cuál es la más bonita de todas. Y ese día es un día precioso para visitar la capital, 3 de mayo. 3 de maio, ok. 3 de mayo. E aí, todo esse complexo é a igreja? La iglesia ha sido restaurada a lo largo de los siglos. En el siglo XVII se construyó el típico balcón canario, tiene una arquitectura típica canaria con los balcones de madera, que se destacó mucho este estilo canario en el siglo XVII-XVIII. La han restaurado por fuera, ha quedado preciosa. Hace unos años estaba un poquito abandonada y me hace mucha ilusión que esté así ahora tan cuidada y tan bonita. Y está situado en una zona muy bonita, el casco histórico, ¿no?, de la calle La Noria, que es un lugar precioso. Frente a ella estamos viendo ahora mismo este edificio que fue Hospital Civil, y actualmente está situado el Museo de Naturaleza y Arqueología de la ciudad, de la isla. Vemos las momias de los guanches, que eran nuestros aborígenes de aquí de la isla de Tenerife. Merece la pena visitarlo. E, Sandra, não te perguntei na época. Hoje, tem parte da população que é descendente de guanches, que, sei lá, se é pelo DNA ou pelos sobrenomes, que se reconhece, ou as Ilhas Canárias essencialmente espanhola e seu passado pré-colonial não existe? Sí, es muy complicado encontrar actualmente un aborigen 100%, porque durante los siglos ha llegado mucha gente de Europa, de Sudamérica, y se han mezclado. Cuando colonizó Alonso Fernández de Lugo, muchos de los guanches se arrebataron su propia vida, otros fueron esclavos, los llevaron a España, algunos consiguieron su libertad, pero finalmente fueron mezclándose. A día de hoy es muy complicado, difícil que haya alguien 100% guanche. No existen como en Sudamérica estas tribus aborígenes. No, esto es una pena, pero 100% muy difícil. Gracias, Sandra, por esclarecer. E o centro histórico é muito lindo porque há uma mescla de algo restaurado e também de lo antigo, ¿no? Sí,
Exacto. Actualmente se está intentando favorecer que las viviendas que estén cerradas porque hay una herencia y son varias las personas que pertenecen a esa herencia que decidan restaurarla o venderla a alguien para que la restaure. La idea es intentar promover que de aquí a unos años se restauren todas estas casonas porque es una pena que las dejen en estas condiciones y vayan deteriorándose, porque luego cuesta mucho más el poder reconstruirlas. Porque nós passeando pelos centros históricos, tem algumas partes cheias com restaurantes, hotéis, boutiques, né? Então, Sí, 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 esa zona es fantástica. A mí me encantan las callejuelas antiguas. Se han hecho mucha restauración, gastronomía, se hacen mercadillos así artesanales de vez en cuando, muy bonitos también. Incluso aquí estamos viendo la plaza que está al lado de la iglesia de la Concepción, la plaza de la Concepción, y aquí en la esquina hay un pedazo de edificio enorme que lleva tiempo vendiéndose, y la verdad que es un lugar para invertir, para construir un hotel fantástico. Sí, esa zona es muy buena. Ujú. La Noria, la calle La Noria, e el eu vou puerto. E eu vou mostrar para vocês as imagens que eu fiz na marina, maravilhosa, cênica. Eu acho que velas e barcos sempre deixam qualquer cidade mais bonita, e isso também acontece aqui em Santa Cruz de Tenerife. A marina aqui de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, a capital da ilha, né, e a ilha mais povoada da Macaronésia, que é esse complexo de conjunto de 4 arquipélagos: Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. Então, sempre ligado ao mar. E aqui nós estamos na marina de Tenerife. Essas embarcações, Sandra, seriam de locais ou pessoal europeus, internacional? Mucho internacional, europeo, sobre todo mucho europeo. Ahora en invierno llegan muchísimos botes de toda Europa, de Alemania, Italia, Bélgica, Francia, mucho europeo, pero también algunos cruzan todo el Atlántico y vienen de otros lugares internacionales, pero sobre todo europeo, Perfeito. muchísimos, sí. E no dia que nós visitamos Tenerife, a Sandra nos deu um briefing, né, de Laguna, né? Então, fundada em 1496, São Cristóvão de Laguna foi a primeira capital da ilha. Nos fale um pouco sobre Laguna, Sandra. Oh, San Cristóbal de la Laguna es una belleza histórica, primera capital de la isla de Tenerife. Fue declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO en el año 1997 porque encontramos un plano cuadriculado, estilo naval, no fortificado, porque está situado en un valle y las montañas hacen de frontera, de fortaleza a proteger. Y es una zona muy fértil, con mucha agua, mucha humedad, y luego tiene muchísima edificación histórica del siglo XVII, XVIII, siglo XVI alguna todavía queda. Y aquí estamos viendo la iglesia de la Concepción de la Laguna, justamente, que es la iglesia matriz de la ciudad. Aquí encontramos dentro de esta iglesia la pila bautismal con la que se convirtió a los guanches al catolicismo, se les convirtió al cristianismo y fueron bautizados con esa pila de mármol que está dentro de la iglesia. Y bueno, es muy bonita. En esta zona actualmente hay un ambientazo este fin de semana, en la noche, mucha gente tomando en las tascas un vino con unas tapas, paseando. Actualmente estamos con un clima maravilloso, unas noches fantásticas y hay mucha vida, mucho ambiente en la noche, un fin de semana. E
A Oh, Sandra já nos falou do famoso Teide, que está aqui na nossa frente. sí, el Valle de la Orotava, estamos viendo al fondo el volcán Teide con sus 3.715 metros actualmente, se ha erosionado un poquito, pero lo más fantástico aquí, el Valle de la Orotava repleta la costa con las plataneras. Recuerdo perfectamente cuando la autopista no existía y había mucha plantación de naranjos que se quitaron para poder construir la autopista. Esto aproximadamente en los 97, 98, 1997, 98. Y bueno, el Valle de la Orotava es un espectáculo. Tenemos el mirador de Alexander de Humboldt, si no me equivoco, esta foto está tomada desde ese mirador. É Y isso aí. cuando no hay... Sí, dime, sí. Então, já vou mostrar aqui para a gente o filme. O Vale de Orotava, com a cidade portuária de Porto de la Cruz, junto ao Atlântico. E a figura de Humboldt, que aqui esteve. É. Muy bien, muy bonito. E Sí, quando, bueno, e quando que ele dime. esteve aqui em Tenerife? Alexander de Humboldt llegó a Tenerife en el año 1799 y claro, en aquel entonces no había casi construcciones, edificaciones, y él dijo de que éramos una belleza natural espectacular. Nos comparó con el Himalaya en aquel entonces porque era totalmente verde, no había autopista, no habían casas en esta zona en aquel entonces. A finales del siglo XVIII, pues eso era otro mundo. Él fue un gran naturalista alemán que vino a medir, fue uno de los primeros naturalistas muy importantes que vino a medir el volcán Teide. Y él no fue muy desacertado porque dijo 3.690 y pico, y son 3.715, o sea que en aquel entonces no había tecnología, y haber conseguido casi obtener la mesura, la medida exacta, casi fantástico, un gran aventurero, Alexander de Humboldt. E o que impressiona. Eh, Perdão. Dime. Não, eu só ia ressaltar aqui com o nosso público, Sandra, que impressiona é se o vulcão está 3.700 metros acima do nível do mar e nós estamos no meio do oceano, ele desce até chegar ao fundo do mar outros 4.000 metros. Né? Então, é um vulcão e é um dos mais altos do mundo, se a gente considerar da base do piso do oceano até o cume são 7.500 metros. Exactamente, sí, señor. Realmente, si medimos con la base bajo nivel del mar, la corteza más profunda, 7.000 metros de altura, el tercer más alto volcán de todo el mundo, sí, señor. Y bueno, pues una suerte vivir aquí. Gracias a Dios no tenemos erupción por el momento. La Palma hace tan solo 2 años que tuvo esta fuerte erupción. Y nosotros normalmente cada 100 años suele haber erupción. Esperemos que tarde un poquito más, porque la última erupción en Tenerife fue en 1909. 1909. Así que esperemos que tarde un poquito más. E para quem se interessou sobre Humboldt, eu convido a ler o livro do nosso escritor gaúcho, Luiz Antônio de Assis Brasil, Figura na Sombra, que trata da relação do Humboldt com o Bon-Aimé, um francês, e as viagens dele, né, já aqui nas Canárias e depois nas Américas, né, registrando, fazendo um grande registro da natureza no nosso planeta. E lá nós seguimos para o Jardim Botânico. Eu vou mostrar aqui umas imagens, depois passo a palavra para a Sandra complementar. Perfeito. Estamos aqui no Jardim Botânico de Tenerife, onde tem um acervo das mais diferentes plantas
do planeta, com árvores que foram se adaptando aqui na ilha. E me chamou muito a atenção essa figueira de Lord Howell, tipo uma banyan tree. Então, essa foi plantada em 1870 e veio lá de uma ilha na Oceania, Lord Howell. Ficus macrophylla. Olha só que maravilha. E o que eu achei, Sandra, muito legal, tanto nas Canárias como no Açores, Ilha da Madeira, que tem vários jardins botânicos, né? Que é essa oportunidade que a gente tem para quem tem menos tempo e não vai poder explorar todo o interior das ilhas, né? De ver a beleza da natureza, tanto local, né? Quanto de plantas trazidas de fora. Justamente este jardín fue construido gracias a el rey Carlos III, que visitó Sudamérica y bueno, pues se enamoró de esos pedazos de árboles de allá de esta zona de Sudamérica y construyó este jardín para aclimatizar todos estos árboles, para luego llevárselos al Palacio de Madrid. Y con el tiempo se han conseguido traer árboles de todo el mundo. Tenemos de todos los continentes. Es una maravilla de jardín botánico. Según el periodo del año que se visite, pues se ven unas plantas o unos árboles florecidos, ¿no? Según el periodo del año. Tenemos muchas bromelias. Hay más de 500 especies entre plantas y árboles. Está el Ficus macrophylla, que es espectacular. Luego tenemos muchísimos árboles muy peculiares, como el capó, que es muy bonito, con una flor rosada preciosa. Y bueno, la verdad que es un orgullo tener este jardín botánico abierto desde finales del siglo XVIII. Y bueno, pues es muy bonito. Sí, da la oportunidad de conocer tantísimos árboles que normalmente no conocemos si no hemos viajado por todo el mundo. Muy bonito. E Sandra, e também mostra a qualidade do clima, né? Onde Hombre, sí, tantas plantas de diferentes claro. partes do mundo se sentiram bem em casa, nas Canárias, né? Exactamente, tenemos el clima óptimo para que todos los árboles estén lo más frondosos, grandes, cojan una altura, porque Puerto de la Cruz tiene un clima primaveral todo el año, un clima caluroso, algunas lluvias no muy fuertes, poquitas, y el sol. Entonces, pues es un clima fantástico para que crezcan toda esa naturaleza de la forma que están allá. Sí, muy, muy bonito. Casal Brocan, Marilinda, Magda e Sandra aprovaram ali o parque, né? E de lá nós seguimos para Puerto de la Cruz, né? Aqui nós temos um destaque, a parte que nós vamos visitar, que é o Passeio de San Telmo, com a parte das ruínas, que a Sandra vai nos contar un poco. Pues estamos viendo ahora mismo la Plaza de Europa, donde se encuentra una fortificación de Santa Bárbara. Hay unos cañones que están asentados en la barrera, porque en su momento funcionó como fortificación de defensiva. Enfrente encontramos el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y por abajo está la Cofradía de Pescadores, restaurante para comer pescado fresco, fantástico, muy bueno. Y justo encontramos el puerto pesquero de Puerto de la Cruz, donde se realizan fiestas tradicionales muy importantes. La Virgen del Carmen, que se vive con mucha pasión en este puerto pesquero de Puerto de la Cruz, es una belleza, un momento en verano, se toma lugar exactamente creo que por agosto, y es una maravilla. La Plaza del Charco, muy cerquita de aquí, que es la plaza central, una belleza con muchos comercios, cafeterías, heladerías, tiendas de todo tipo, perfumerías. Además, Puerto de la Cruz, para los locales, siempre ha sido el lugar por excelencia para pasear, disfrutar, relajarse. Falando em passear, vou mostrar aqui o meu passeio
pela promenade aqui de San Telmo, não? Aqui caminhando nessa promenade à beira-mar em Puerto de la Cruz, na ilha de Tenerife, onde nós temos o vulcão Teide de um lado e o mar, o Oceano Atlântico de outro. Então vamos seguir em direção ao passeio de San Telmo até a Praça de Europa. Então estamos aqui, continuamos caminhando na passarela do mar em direção a San Telmo. Então aqui as praias não são de areia, onde é areia, é uma areia escura, né? E são normalmente rochas vulcânicas. Pues esta zona es muy bonita, muy, 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 muy cómoda para pasear. Está la playa de Marpianes con el complejo turístico Costa Marpianes, que son unas piscinas privadas diseñadas por el famoso arquitecto César Manrique, ¿vale? Espectacular, está además situado al lado del Océano Atlántico, una belleza. Toda esta zona se ha restaurado, todo el paseo de San Telmo tiene su nombre porque hay una capilla del Santo Telmo, que es el santo de los pescadores, y se ha restaurado el pavimento para que sea seguro para los turistas, porque viene mucho turismo de mediana edad, para que no se caigan, no se resbalen, y es una zona lúdica maravillosa, con restaurantes muy bonitos, pero estas piscinas se puede pasar un día fantástico, se pagan 5 euros, 6 euros, y puedes estar todo el día en ella, muy bonito. Vou mostrar aqui algumas imagens. Vista da Praça de Europa, aqui da Calle San Telmo, nesta praia de Puerto de la Cruz, na ilha de Tenerife, nas Canárias. Puerto de la Cruz, um dos primeiros destinos de verão aqui das Ilhas Canárias, dos anos 60 do século XX, descoberto pelos ingleses e adotado pelos amantes do sol do norte da Europa. Sandra, falaste que ele foi projetado. As rochas é naturais, o que foi construído foi os acessos, é isso? Exactamente. Antiguamente esto no era así, era una playa de callados, de pequeñas piedras, y lo han restaurado como una zona más llana. Para nosotros, muy típico, piscinas naturales, entre estas piedras hay unas piscinas cuando el mar está en calma, podemos lanzarnos directos en el mar de esta zona. Cuando está bravo es peligroso, hay que tener cuidado, ¿vale? En nuestra isla tenemos muchísimas piscinas naturales de este estilo, pero siempre que el mar esté bueno. Si el mar está bravo, no, porque el mar del norte a veces es peligroso y hay que tener mucho cuidado. Pero es una belleza, muy bonita, esa zona es fantástica. Aquí estamos viendo el complejo de todas las piscinas, que son varias y es bastante extenso, lo que es el complejo de las piscinas. Y bueno, pues hacen muchas actividades lúdicas en verano, hay conciertos, actividades. Hay una playa, la playa del Socorro, que en verano se llena de arena y en invierno viene el Callao. En verano se hacen también cine al aire libre, se hace la ruta del vino y tomamos vinos mientras estamos en la playa, y es una actividad muy bonita también. E retornando a Santa Cruz de Tenerife, umas belas imagens aqui das embarcações, né? Então, como a Sandra falou, né, de iatistas e navegadores do mundo inteiro que vão aproveitar o porto seguro de Santa Cruz de Tenerife nas suas rotas pelos mares. E eu me pergunto, quem mais já esteve em Tenerife? E aqui eu vou colocar alguns deles. O Fernão de Magalhães, que deu a rota, primeiro homem a dar a navegadora
a dar a volta ao mundo, né, em 1519, atracou aqui em Tenerife. Daniel Defoe, que escreveu Robinson Crusoe em torno de 1700, também esteve aqui na nossa ilha. Em 1776, o brilhante James Cook, né, com as suas grandes navegações e descobrindo Austrália, Nova Zelândia, né, ele vai também ter feito uma parada aqui na nossa ilha. E Alexander von Humboldt e a Aimé Bonpland, que eu já mencionei, em 1799, aqui fizeram sua parada a caminho das Américas. Charles Darwin, né, o grande naturalista e célebre por sua obra A Origem das Espécies, né, em 1832, ele atracou aqui em Tenerife. Em 1863, o grande explorador Richard Francis Burton, né, que eu admiro ele falava 20 línguas, ele que fez a busca para as origens do Nilo, o primeiro ocidental a entrar em Meca, né? Então, um grande aventureiro que eu tenho a maior admiração, ele esteve aqui em 1863. Em 1879, o rei George V aqui esteve, né? Então, todas as celebridades do mundo artístico, dos nobres, e entre os escritores, outro que eu coloquei aqui, que foi meu autor de infância, Júlio Verne, com A Volta ao Mundo em 80 Dias, em 1880, também teve aqui em Tenerife. O escritor inglês Graham Greene, né, um dos maiores escritores do século XX, também em 1935, antes da guerra, teve sua estada na ilha. Paul Bowles, escritor americano, que depois vai se estabelecer no Marrocos e vai morrer em Tanger, né, também teve sua parada nas Canárias e aqui em Tenerife especificamente. Winston Churchill, Pablo Neruda e o Grand Tour Trip Travel Ilhas Ibéricas. Em 2023 também temos nossa parada aqui junto com os grandes exploradores, né? Muy bien. Sí, la verdad que las corrientes marinas hacen que los barcos pasen por las Canarias. Entonces, muchísima gente importante vino a parar a nuestras islas para repostar cuando la colonización, el querer expandirse y colonizar, pues pasaban por nuestras islas y bueno, pues teníamos un puerto que era importante durante los siglos, pasó mucha gente importante, como todos estos que has dicho, aparte Agatha Christie, los Beatles estuvieron por aquí, Angela Merkel, mucha gente importante que ha venido a descansar, desconectar de esa vida tan rápida que va en otros lugares del mundo. Aquí siempre vamos más despacito, intentamos ir más despacito. El canario siempre ha tenido una actitud de no querer estar estresado y corre. Sí es cierto que con la vida actual es más complejo, el tráfico es algo que deberíamos de controlar, creo que ahora mismo es una de nuestras prioridades, mejorar la conexión de carreteras en la isla y que haya menos tráfico para poder estar más cómodos y sobre todo para disfrutar todo el mundo y estar cómodos. Sandra, yo tengo una cuestión. ¿El turismo creció mucho? ¿Es el número 1 de la economía? A partir de 1980. A partir de 1980 despegó el turismo. Antes de este año era casi todo agricultura y sector servicio. En el año 1999-2000 estaba maravilloso, muy bien, y en 20 años ha sido
no solo el turismo, sino que hay mucha gente que ha inmigrado a nuestra isla para venirse a vivir aquí, muchísima, porque el clima es bueno durante todo el año, se puede disfrutar durante todo el año, hacer actividades, como bien dijiste, todo lo que nombraste. Una persona que le gusta hacer deporte aquí puede ser muy feliz. La gastronomía, pasear todo el día, no tienes que estar tanto dentro de casa. Gracias a Dios, es una isla segura, dentro de lo que cabe somos islas seguras y tenemos una calidad de vida, creo que bastante buena, y eso es muy importante. E Sandra, então a Sandra vai ter que sair daqui a pouco, que amanhã, agora já é noite, e a Sandra trabalha amanhã. Então, só a última pergunta varia muito as condições em cada uma das ilhas, e se tem inter-relação, né? Para ti, quão próximo é ir para Las Palmas, Sí, 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 Lanzarote, sí, sí, e sí, se sí, 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 existe sí. essa inter-relação? Hay mucha conexión entre las islas, porque muchos habitantes de Las Palmas viven aquí, muchos de Tenerife viven en Gran Canaria, las islas menores vienen a vivir aquí y se van fines de semana, vuelven para allá. Hay mucha conexión, ferries, vuelos, y la gente se mueve entre las islas bastante, sí, 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 sí. E quanto por cento da população, mais ou menos atual, considerando essas imigrações ou casos de coisas, são ainda canários ou europeus ou americanos, né? Son ambas cosas. Está el habitante local que va para un fin de semana o a estar el verano. Y luego está el turismo que quiere ver las otras islas y hacen a lo mejor una visita, un viaje para visitar varias islas, que esto se está haciendo mucho en plan pack y visitar varias islas, que ambas cosas se están dando bastante bien. Las navieras siempre están bastante llenas, la capacidad de las navieras, o sea que es muy bueno, sí, sí, sí. Se puede viajar de en barco de una manera cómoda, está genial, sí. Pessoal, então eu queria agradecer muito a Sandra por compartilhar conosco a sua simpatia, o seu domínio de grupo, foste essencial para o sucesso da nossa estada. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer para a Sandra antes que ela vai descansar. Se alguém tiver, é só desligar o microfone, acionar o microfone que estava em mudo, né? Então, mais uma pergunta os canários estão se beneficiando do crescimento econômico ou são mais, sei lá, vem o capital de fora que acaba se beneficiando mais? Bueno, es cierto que da trabajo al local en ciertas zonas, al final es un enriquecimiento para la isla, cierto también que habrán empresas que son de fuera y se llevan el dinero fuera, pero genera trabajo. El turismo es muy bueno, o sea, el turismo es algo que hay que cuidar, controlar y saber hacer las cosas bien, pero por supuesto que hay que seguir así y nosotros encantados que venga la gente a visitarnos. eh, y bueno, esperemos poder seguir trabajando muchísimos años y que la gente siga feliz viniendo a visitar nuestra isla. Yo estoy muy feliz de que vengan turismos de todo el mundo y que no solo nos quedemos con Europa y ciertos puntos, que venga gente de otros lugares también, como ustedes, los brasileños, y no siempre los mismos que siempre han sido alemanes, ingleses, franceses, los más frecuentes. Nos gusta que venga gente diversa también, es importante que venga otro turismo. Sandra, muito obrigado pelo seu tempo, vai descansar e eu vou continuar apresentando então o resto das outras ilhas do teu belo arquipélago. Boa noite. Que les vaya bien, buenas noches, un saludo, chao, hasta luego. E então daqui a gente vai seguir, embarcar no Silver Sea e vamos para La Palma. Então, a sequência que nós fizemos foi
De Lisboa, a gente veio para os Açores, para Madeira, La Palma, Gran Canária e Tenerife. Eu só inverti a ordem, né, para a Sandra poder participar mais cedo. Então, o Silver Moon, a nossa primeira parada foi em Santa Cruz de La Palma. Então, Santa Cruz está sempre presente esse nome em função do mote, né, dos espanhóis, que era levar a cristianização e a colonização para o mundo, né? Então, a Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, é um nome sempre frequente. Então, essa é a ilha de La Palma. A gente viu aqui o vulcão, né, que esteve ativo em 2021 do outro lado. Nós vamos estar visitando o lado oriental. Então, La Palma, a caldeira de Taburiente, que é o coração da ilha, um parque nacional maravilhoso, né? O Charco Azul, com as suas piscinas naturais, sendeiros, as trilhas que cobrem e cortam toda a ilha, né? Então, a gente comentando, né? Então, tem trilhas para bicicleta, a pé e para cavalo. Então, esse aqui é o Caminho dos Vulcões. Então, La Palma é a ilha mais verdejante, né? Então, nós tivemos uma experiência mais urbana, mas como conjunto natural é fantástico. E a highlight é Santa Cruz de La Palma, que eu tenho o prazer em compartilhar com vocês, né? Então, o centro histórico, aqui o trio Schincchiaroli, o mini grupo que a gente foi explorar a cidade juntos. E começando pelo Museu Naval de Santa Cruz de La Palma, que é uma réplica da Santa Maria, uma das embarcações de Cristóvão Colombo, que a gente tem a oportunidade de conhecer as dimensões, as instalações e imaginar o que era a dificuldade de passar semanas no mar sem abastecimento, né, com as condições das embarcações da época. Aqui em Santa Cruz de La Palma, na ilha La Palma, nas Canárias, nós temos uma réplica de Santa Maria. A embarcação utilizada na frota de Cristóvão Colombo em 1492 para descobrir as Américas. Esta ilha das Canárias é a primeira que se chega vindo das Américas em direção à Europa e foi um importante porto, similar a Sevilha e Lisboa, né, na era das grandes navegações. E também ela foi muito importante na confecções, na construção de navios, era uma indústria náutica, porque tinha os pinos de palma que eles não eram atacados por cupins, né? E davam grande durabilidade. Então, na época e na tecnologia de então, as melhores embarcações mais requisitadas eram construídas aqui em La Palma. Do século XVI até o século XIX, aqui nas Canárias tinham grandes portos de construção das embarcações, até serem suplantadas, né? Eram construídas ainda de uma forma artesanal, até ser suplantadas pelos grandes
portos com equipamentos e maquinárias, né? E hoje não se produz mais navios aqui nas Canárias, e na Espanha temos ainda em Vigo, Bilbao e Cádiz. Aqui o Museu da Era das Grandes Navegações em Santa Cruz de La Palma, na ilha La Palma, nas Canárias, dentro de uma réplica de Santa Maria de Cristóvão Colombo. Então foi muito legal, porque a gente, essas maquetes ali, essas embarcações, eram todas autênticas, né? Então as embarcações que, como Santa Maria, Pinta, Nina, né? Que foram construídas ao longo do século XVI ou XIX, quando os grandes estaleiros dinamarqueses, poloneses, né, vão suplantar, e ela perde sua importância, né, como indústria naval. E aqui nós temos as gurias, a Marlene, a Miriam, a Marinês, a Ilane, na Praça Alameda. E nós vamos caminhar, né, Marta e Marlene, ao longo dessas ruelas, com essas construções do século XVI, XVII, muito bem preservadas, né, fazendo como se nos sentíssemos numa verdadeira viagem no tempo. Eu e a Eda Tavares, né, e a gente vai caminhar lá da Praça do Museu Naval, vamos chegar na Praça São Francisco, a Praça de Espanha, a Praça São Domingo, até chegar na Praça São Telmo. Né? Então, são 5 praças, e ao longo do caminho, né, todo esse charme das construções convertidas em restaurantes, em hotéis, em lojas, dando grande vida, né, para Santa Cruz de La Palma, sempre cênicas, de muito bom gosto, né? Então, aqui as lojas com produtos vulcânicos, e encontramos, inclusive, uma senhora da Guiné-Bissau, né? Então, nós estamos a 100 quilômetros das Ilhas Canárias da costa africana. Então, a migração, e no século XXI, né, a maior troca que eles vão ter é com a África, né, em termos de migrações, né, a maior parte ilegal, né, com mortes nessa tentativa de, com embarcações incipientes, chegar nas Canárias, né? Mas aqui nós temos o sorriso de quem aqui chegou. E queria levar vocês para beira-mar para mostrar a Rua dos Balcões. Então, todos os balcões de madeira, decorados com plantas. Então, os balcões de la Marina, em Santa Cruz de La Palma. Então, são 2 quarteirões com uma construção mais bonita que a outra, totalmente cênica, cinematográfica, fotogênica, né? E com que faz com que eu acho, né, a Santa Cruz de Las Palmas a cidade mais bonita aqui das Canárias. A família Pereza Misovich. Aqui o Teatro Tico. E eu vou levar vocês agora para o mercado. Então, quem não visitou o mercado comigo, vai ver agora. Mercado Municipal de Abastos, aqui em Santa Cruz, La Palma. As verduras, as frutas, todos os produtos aqui da ilha, as flores. Um prédio do final do século XIX. E eu adoro mercados. Mercados é sempre um lugar democrático, onde a gente tem a oportunidade de ver o que a população local consome, se alimenta, né? Então, a gente é uma oportunidade de meio que entrar na casa dos outros. E tem o mercado de hortaliças, de frutas.
de grãos, inclusive com receitas nas paredes, que achei super interessante. Receita do coelho em salmorejo. As flores, girassóis, e então, continuando, caminhando aqui por Santa Cruz de La Palma, a gente vai chegar no ponto principal, que é na Praça de Espanha, com a Igreja do Salvador. Maravilhoso esse complexo de arcos, com a igreja, com a intendência, com o fundador da cidade. Vou mostrar aqui para vocês. O Centro Histórico de Santa Cruz La Palma, a capital da ilha Las Palmas, a primeira das ilhas das Canárias, um arquipélago de ilhas espanholas aqui no Caribe. Aqui a prefeitura, as palmeiras e os prédios históricos dessa cidade fundada em 1493, no início da era das grandes navegações. Beto Conte, Grand Tour Ilhas Ibéricas, da Trip Travel para você. Profissional, hein? Muito linda essa minha gravação. Olha só, mas é lógico que o cenário que faz da diferença. Então, parece cenário, né? De tão bonito. Eu queria entrar ali na igreja. Vamos entrar? Na praça principal de Santa Cruz de La Palma, na ilha de La Palma, nós temos a catedral. Está toda preparada para um casamento. E a gente vai seguindo, tinha aqui o carro dos noivos, algumas dessas construções que foram transformadas em hotéis, restaurantes, né? Então a gente pode ver os pátios internos tradicionais da cultura espanhola, seu calçamento de pedra. Tem essa rua principal, a Rua O'Delley. E, voltando aqui para o beira-mar, nós vamos até a Praça da Constituição, onde nós vamos pegar um carro e vamos subir, né, até o Real Santuário da Nossa Senhora das Neves e depois ir até o Mirador da Concepción, né? Me acompanhe? Ok. Então, aqui o Santuário da Nossa Senhora das Neves. Então, o que é muito interessante é que a santa que nós estamos vendo aqui na nossa frente, ela tem diferentes modelitos. Então, a cada diferentes épocas do ano, eles trocam as vestimentas, as joias, né? Então, aqui a gente vê a face da santa com os diferentes adereços. Então, as coroas, e dentro da igreja temos um museu das relíquias ligadas com a santa, né? Então, a santa da Nossa Senhora das Neves, onde tem a procissão, né, que acontece... tem uma grande procissão que acontece a cada 5 anos, o próximo vai ser em 2025, que a imagem percorre diferentes pontos da ilha. Então, inclusive, tem um grande espaço, né, lá no centro da cidade que prepara para esse grande evento de 2025, né, onde vai ter a Baixada da Virgem, né?
Então, em 2020 não teve, em função da pandemia, então vai ser a primeira vez em 10 anos que ela vai descer, né? Então, aqui nós vemos uma réplica da Nossa Senhora das Neves, em Santa Cruz de la Palma. E aqui no mirante, então nós vemos a cidade lá embaixo, né? Então, na beira-mar ali nós temos o centro histórico e depois ele vai se espalhando ao longo da costa. E La Palma é um grande centro de observação astronômica, né? Então, a 2.396 metros de altitude, tem o Observatório Astronômico de El Roque de los Muchachos, que o André, o filho de Lídio Vicente Carvalho, que é ligado a essa área, ele diz que era impressionante, mas nós não tivemos oportunidade de ir até lá em cima, então aqui eu registro esse centro de investigação científica de prestígio mundial, um avançado conjunto de telescópios, entre os quais o Gran Telescópio Canárias, que é o maior telescópio óptico infravermelho do planeta. E então nós já vimos Tenerife, La Palma, e vamos agora então para a ilha de Gran Canária para fechar a nossa apresentação de hoje. Então, Gran Canária, nós visitamos no extremo norte da ilha, na cidade de Las Palmas, né? Então, aqui a Ilane pegando o ônibus para a gente ir até o centro histórico de Gran Canária. Na ilha, nós temos piscinas naturais, como em Tamabuti. Linda, né? Cada uma dessas ilhas é fantástica, com tanta diversidade, né? E únicas em cada uma delas, né? Aqui a Praia de La Francesca, a Praia del Risco del Passo, Praias del Papagaio, e vamos para a cidade de Las Palmas. Então, Las Palmas de Gran Canária ela foi fundada em 1478 por Juan Rejón, um capitão da coroa de Castela, quando inicia a conquista da ilha. Mas não foi fácil, gente. A ilha tinha a população local, que eram os Guanches, e a luta durou 5 anos, com resistência feroz do povo originário. O fim da conquista de Gran Canária se daria só em 1483, com a incorporação da ilha para a coroa de Castela por Dom Pedro de Vera. E no centro histórico de Las Palmas, nós temos a Casa Museu Colón, que documenta as viagens de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo e a história das Canárias, né, como entreposto marítimo entre a Europa e as Américas. Então, aqui é o museu por dentro, ele se divide em 3 níveis, né? Onde o que mais
mais interessante, né? Não era a casa de Cristóvão Colombo, é uma casa onde Cristóvão Colombo pousou em uma das viagens, né? Então, o grande navegador Cristóvão Colombo fez escala em Gran Canária na primeira viagem, em 1492, na segunda, em 1493, e na quarta, em 1502, né? Nas suas viagens a caminho do Novo Mundo. Esta casa, que tradicionalmente leva seu nome, guarda a lembrança da parada do almirante nas Palmas de Gran Canária. Então, aqui nós temos as réplicas de Santa Maria Pintanina. Nos mapas atrás, nós vemos as 5 viagens de Cristóvão Colombo, que ele estava indo em direção às Índias, né? Mas ele vai nos redescobrir as Américas. Então, vocês veem que numa delas, ele volta por Açores, mas na maior parte das outras 4, ele sempre passa, né, pelas Ilhas Canárias em direção ao Caribe, que foi onde ele inicialmente atracou, achando que tinha chegado às Índias. Uma réplica do que seria a habitação, ou a cabine de Cristóvão Colombo no Santa Maria. E as Canárias, que recebeu a imigração, também vai ser umas Canárias de emigração. Nós temos grandes comunidades de canários em Santo Domingo, no Porto Rico, em Cuba, na Venezuela, no Rio da Plata, na Flórida, na Louisiana, no Texas, Yucatán e América Central. Então, exatamente como essas Canárias, como um entreposto onde, além de movimentação de produtos, tem movimentação de cultura, de informação e de pessoas. Aqui o centro antigo de Las Palmas é os bairros de Vegueta e Triana. Então, Las Palmas ela vai se beneficiar muito das conquistas espanholas, né, como um entreposto comercial e do comércio transatlântico como um todo. Em função dessa pujança econômica, acabou sendo um alvo predileto de piratas e corsários. O Sir Francis Drake, com a bênção de Elizabeth I, né, vai saquear a cidade em 1595. Em 1822, a capital do arquipélago passa para Tenerife e Las Palmas vai perdendo sua importância. Em 1927, ela é compensada com uma nova redistribuição, onde o arquipélago é dividido em 2 partes, né? E ela passa a ser a capital das Ilhas Orientais, incluindo Gran Canária, Fuerteventura e Lanzarote. Aqui, a Catedral de Santa Ana, né? Ela iniciou no século XVI, 1502, levou 350 anos para ser finalizada. Por isso que nós vemos aqui por fora uma fachada neoclássica e por dentro um interior gótico. E nós continuamos caminhando pela parte histórica de Las Palmas, encontramos essa praça maravilhosa, com uma festividade religiosa local.
extremamente popular. E seguindo, nós vamos voltar aqui para pegar nosso ônibus para visitar a parte moderna da cidade. Aqui nós temos o auditório Alfredo Kraus. O Alfredo Kraus ele nasceu em Las Palmas de Gran Canária em 1927, morreu em Madrid na virada do milênio. Ele tenor e professor de canto, filho de mãe espanhola e pai austríaco, é considerado por muitos como um dos melhores e mais importantes tenores líricos da metade do século XX. Então, uma homenagem com seu grande expoente na área da música, né, neste complexo cultural. E levar vocês aqui na Praia de las Canteiras. Aqui estamos na Praia La Candela, em Las Palmas, Gran Canária. É a maior praia aqui da ilha. E de lá, nós vamos subir para a Caldeira de Bandama. Então, continuando dentro do nosso tema, que são ilhas vulcânicas, e a gente vai mostrar mais uma delas, né? Então, Pico de Bandama, que está a uma altitude de 569 metros, e a caldeira, que tem um diâmetro de 1 quilômetro e uma profundidade de 200 metros. Vou mostrar aqui para vocês. Nós vemos a caldeira do vulcão Van Damme. Entrou em erupção a última vez há 2.000 anos atrás. 1.000 metros de diâmetro, 200 metros de profundidade, estamos a 569 metros de altitude. E lá nós fomos conferir na Adega dos Lírios, né, os vinhos tradicionais das Canárias. Então, dentro das uvas tintas, né, tem o Baboso Negro, Castellana, Listan Negro, Listan Pietro, Moscatel Negro, Negramol, Tintila, Vilarejo Negro, todas castas locais, né? E das blancas, nós temos Albilo Criollo, Albilo del Monte Lentiscal, Baboso Blanco, Breval, Burra Blanca, Forasteira Blanca, Gual, ou seja, tantas castas que nós, tão desconhecidas para nós, né? E que nós tivemos oportunidade de conhecer. E falando em botânica, né? Além das uvas, eu queria falar para vocês do Phoenix canariense. A palmeira das Canárias é uma espécie endêmica do arquipélago e é protegida nas ilhas de origens. Ela pode alcançar 20 metros de altura, o tronco é robusto e flexível, podendo atingir de 70 a 90 centímetros de diâmetro. E essas palmeiras, cuja origem é lá das Canárias, né? Elas se adaptam muito bem, resistência ao frio, é uma das mais utilizadas nas jardinagens no mundo inteiro, né? Hoje utilizada como planta ornamental nas zonas temperadas de ambos os hemisférios. Então, tem a palmeira, né, das Canárias, e tem o canário, né? Então, a palmeira é um símbolo local, um símbolo natural do arquipélago, juntamente com o canário, que é a ave nativa das Canárias, Madeira e Açores. E a gente já viu Tenerife. E eu vou terminar nossa apresentação só mostrando uma ilha que nós deveríamos ter visto e não vimos. Então, Silver Moon era para ter atracado em Fuerteventura por problemas de greve local, acabamos indo para Tenerife, ficou muito legal. Mas queria mostrar para vocês Fuerteventura, nós teríamos parado no Puerto del Rosário. Aqui nós temos o Gran Tarajal e a gente iria até o Mirador de las Penitas, Museu del Molino. Essa é a imagem tradicional aqui de Fuerteventura, grandes planícies, praias.
Então, uma ilha também com grandes belezas naturais. E com isso, nós terminamos a nossa apresentação sobre as Ilhas Canárias e aproveito já convidar vocês para daqui 2 semanas, no dia 4 de dezembro, a gente retornar ao Brasil, onde eu apresento as cidades coloniais mineiras de Tiradentes, São João del Rei, Ouro Preto, uma viagem que eu fiz agora em julho com a Helena, né, e eu vou compartilhar com vocês. E depois, no dia 18 de dezembro, a gente termina o ciclo deste cruzeiro, que foi um cruzeiro pelas Ilhas Ibéricas, mas também encostou na costa do Marrocos, e eu vou mostrar para vocês desde Agadir até Essaouira. Agadir que a gente visitou nessa viagem, Essaouira numa viagem anterior que fizemos num Grand Tour do Marrocos. Com isso, termino mais um Beto no Mundo e fico muito feliz com vocês estarem aqui presentes com a gente. E a Marta está ainda aí? Eu acho que a Marta saiu. Então, Lenita Weinmacher, boa noite. Comparando os 3 arquipélagos, né? Açores, Madeira e Canárias, agora que a gente revisitou os 3, qual continua sendo o teu predileto? Olha, é difícil dizer, porque eu acho que tem características, cada uma das regiões, muito próprias, e eu curto tudo, né? Na realidade, eu sou incapaz de dizer assim, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo. Então, para mim, foi um prazer, realmente, ver tudo isso. Valeu. Muito obrigado, Petite Lenita. E Madame Emi Saft. Acho que ela está com o microfone fechado. Estamos ligando o microfone. Beto, eu acho, é difícil dizer do que a gente mais gostou, mas para mim a maior surpresa foi Tenerife. Eu não imaginava que houvesse nessas Ilhas Ibéricas um lugar tão desenvolvido, tão civilizado, tudo tão perfeito. A parte urbana dessa ilha, mas é uma coisa maravilhosa, não tem absolutamente nada fora do lugar. E porque as outras ilhas havia lugares assim mais rústicos, mais parecidos mesmo com o que eu imaginava. Agora, Tenerife, eu achei simplesmente deslumbrante. Foi um prazer muito grande ter conhecido esses lugares. Muito obrigado, Emi Talo Saft. Casal Grace.
Um pouquinho. Desculpa, Ainda não dá? Agora desculpa, eu que estou deu? atrapalhando vocês. Agora deu. Ah, tu que nos cortaste, então. Não, eu acho que a viagem foi maravilhosa em termos de grupo, simpatia e a parte turística. Só não vimos uma parte bem importante, que foi o final, por razões Tenerife. de família, volta com festa em casa. Mas acho que o Luiz Antônio pode dizer melhor aí. Não, mais ou menos. Agora, eu insisto que o que realmente a gente gostou mais foi da Madeira. A Madeira, para mim, foi o ponto alto mesmo, né? Realmente, maravilha, maravilha. E também acho que o arquipélago das Canárias deixou um pouquinho a desejar, assim, no turismo receptivo, assim. Eu acho que não foi tão à altura, tão bom quanto foi das Ilhas Portuguesas, né? Então, talvez eles estejam, não sei, acho que nas Ilhas Portuguesas o turismo receptivo parece estar mais preparado. Agora, nós não acompanhamos Tenerife, né? Que todo mundo Não, gostou muito. a Sandra, ela deu uma recuperada nessa imagem, né? Porque o Exatamente. que anterior Nós em Gran justamente Canária não tinha sido mais fraco, né? E daí então a gente conseguiu pegar a Sandra ali, que deu um super show para nós. Mas que bom. Mas é isso, Beto. E a recomendação que quem puder, vá agora de avião e fique numa ilha, depois fique em outra ilha. É uma boa ideia essa de voltar e conhecer mais para o interior, ficar 2, 3 dias em cada ilha, né? Realmente é interessante isso aí, tá, Beto? Mas, como sempre, as tuas viagens são maravilha. Valeu, Graci. Pessoal, eu não sei se mais alguém quer participar, eu não estou vendo nomes ali de alguns dos participantes, não sei se é alguém que já viajou conosco ou não. Se não, eu queria concluir a nossa apresentação de hoje e desejar uma boa semana a todos. Boa noite. Boa noite, Boa muito noite. obrigado. Boa noite. Igualmente. Boa noite, Beto. Boa noite, boa noite. noite. Até a próxima. Ô, Pigato, Oi. nos fale sobre energia. Tu sabe, Beto, que uma das coisas que mais me impressionou, que lamento de não ter viajado, é que Açores, proporcionalmente, que nós que estivemos na Islândia, eu sempre imaginei que a Islândia fosse uma preponderante em energia geotérmica, né? Que, aí, para minha surpresa, a Islândia, a preponderância é de energia hidrelétrica, e por menos de 10% é geotérmica. Mas nos Açores, Beto, a predominância lá é geotérmica. Interessante isso, né? Tá? E existe um processo de migração gigante de transformar tanto as Canárias quanto os Açores em energias renováveis. Isso fiquei claro que são comunidades pequenas, baixa população, baixa densidade populacional também, mas é importante, estão aproveitando ali no meio do mar o melhor que eles têm sem o uso de combustíveis fósseis. Achei fantástico isso. Valeu. Muito obrigado, Ricardo Pigato, nosso consultor de energia. Valeu. Abraço. Abraço. Tchau, tchau, Beto.